apresento agora a professora Regina Beatriz Tavares da Silva, foi minha professora na Faculdade de Direito da USP, na época trabalhava junto com o professor Vilaça, no PAI, foi, portanto, minha professora desde os primórdios na faculdade, uma advogada conhecida, doutora pela USP, presidente da ADEFAS e autora de várias obras importantes, destacando o Código Comentado. Ela participou, como disse aqui com vocês ao início, da elaboração original do Código Civil, o Código Comentado da editora Saraiva, com a presença de outros juristas que participaram da elaboração inicial do Código. E eu quero fazer uma rápida observação, professora Regina, também, que eu tive a honra da última gestão de dirigir a ESA, no último mandato, e eu lembro bem que, quando começava a minha carreira, a senhora coordenava os cursos da ESA, que eram ministrados lá com o professor Luiz Flávio Gomes, na época a coordenação da professora Ada Pellegrini. E eu tinha que dar aula, na época curso preparatório, e chegava lá no RFG, a senhora estava dando aula, né? Então acompanhava as suas lições também depois de terminar a minha graduação. Então, a professora Regina tem a palavra para tratar das questões familiares relacionadas ao patrimônio, a esse painel que, sem dúvida, é histórico aqui na OAB São Paulo, para essa interação entre empresa, família, sucessões. Professora Regina, é uma honra tê-la conosco aqui na OAB. Um bom dia a todos. Todos inclui todas. Esse é o meu lema. E, portanto, eu só posso começar por meu agradecimento e a manifestação de imensa honra de ter recebido este convite da amiga, antes de mais nada amiga, professora doutora Rosa Neri, minha eterna professora, e que nos orgulha por ser presidente da Comissão de Direito Civil da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Não poderia haver presidente melhor. Que me orgulha e orgulha os associados da ADEFAS por ser conselheira científica e fundadora da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS, que muito contribuiu desde a formulação do seu estatuto e contribui até hoje, inclusive em congressos internacionais, não falta nenhum que a ADEFAS organiza. Inclusive bate e volta de avião. Acabou de ir para a Europa, volta para a Europa para poder estar presente no congresso como esse agora em dezembro, que ocorreu na Universidade de Coimbra, com quem a ADEFAS tem um convênio. E é na pessoa da professora Rosa que eu cumprimento todas as advogadas presentes. Os advogados presentes eu só posso cumprimentar na pessoa do querido Flávio Tartucci. Não vou falar Tartucci, porque para mim é Tartucci, sempre falei Tartucci, né? Este que, como mesmo disse, foi meu aluno, sempre brilhante, e que brilha no cenário jurídico hoje em dia, como todos bem sabem. Ambos tiveram uma tarefa muito árdua. Relatores do anteprojeto de reforma do Código Civil, 7 meses apenas, 1.100 artigos propostos em reformulação, acréscimos, etc. Eu que trabalhei no Código Civil vigente, o professor Flávio Tartucci citou, acertei, hein? Tartucci. Citou que eu trabalhei como coordenadora do livro Código Civil Comentado. Não, eu trabalhei desde o Senado, no projeto atual, junto ao relator na época, e depois também na Câmara. Josafá Marinho, senador, na Câmara Fiuza, inclusive coordenando uma equipe, viajando o Brasil inteiro, com muito mais tempo. Mas essa tarefa não foram eles que escolheram o prazo. Esse prazo lhes foi impingido pelo Senado.
certamente com a consciência que têm os dois e o senso de responsabilidade que ambos têm, como também tem o nosso querido ministro Salomão, falo querido no sentido do apreço intelectual que tenho pelo ministro, não fariam isto, não fariam esta proposta espontânea deles de 7 meses apenas, com certeza não. Eu não posso deixar de cumprimentar, meu tempo não pode ficar contando enquanto eu estou cumprimentando, a minha querida também, intelectualmente sempre querida, desembargadora Débora Brandão, que eu cumprimento sempre, e que digo, não foi ela que ganhou no 5º Constitucional. O Tribunal de Justiça de São Paulo saiu ganhando, enormemente com a sua presença como magistrada. E, claro, né, todos aqueles que aqui estavam, Nestor Duarte, né, que tanto aprecio, Paula Forgione, que igualmente, assim como a professora Débora Brandão, brilharam com as suas palestras. Eu tenho 45 anos de advocacia, 45 anos, e 45 anos de academia, 45 anos, o único casamento meu indissolúvel. Incrível isto, né? Porque casamentos já, algumas dissoluções ocorreram na minha vida. E nesse casamento indissolúvel, a prática advocatícia é preponderante. É na advocacia que todos aqui sabem, conhecemos a verdade real. Todos os fatos. Fatos estes que nem sempre vão ao processo judicial e, portanto, o magistrado não toma conhecimento. Não vão até porque não são pertinentes, mas são importantes num ideal de reforma do Código Civil. Ou fatos que não conseguimos provar. E daí é como se não estivessem nos autos. E nessa vida de 45 anos de advogada familiarista, porque eu comecei o meu escritório como familiarista, e sou familiarista até hoje, muito mais familiarista do que da área do direito das sucessões, que hoje em dia é conduzida especialmente pelo meu filho, Luiz Eduardo Tavares dos Santos. Familiarista que vê que a união estável não está bem regulada no Código Civil. Não pudemos fazer nada de diferente por força de regimento do Congresso Nacional na fase da Câmara dos Deputados, que foi a fase em que efetivamente eu participei do projeto. Erro que vem da Lei 9.278 de 96, que teve que ser abrigada pelo Código Civil vigente no artigo 1723. União estável que, no projeto 04 de 2025, fruto do anteprojeto, de relatoria aqui dos dois queridos professores, houve uma tentativa que até se compreende, ou está havendo a tentativa que até se compreende, de transformar a união estável, que é uma situação de fato, não só pelo Código Civil vigente, mas também pelo PL 04/2025, a natureza é fática, ato, fato jurídico, como diz o ministro Salomão, é uma situação de fato, uma relação contínua, uma relação duradoura, pública, que constitui família. Alguns erros persistem no PL. Correções feitas, sim, inclusive por sugestão da DEFAS. A DEFAS, a Associação de Direito de Família e das Sucessões, foi convocada pelo senador Pacheco para contribuir externamente. Fizemos as sugestões. E continuaremos a fazer. Por quê? A união estável, só no Brasil,
Isto é um ineditismo preocupante. Por que só no Brasil tem requisitos tão frouxos, e efeitos tão fortes, que são equiparados aos do casamento? Isso só acontece no Brasil. Será que o Brasil acerta? O mundo inteiro está errado? No mundo inteiro, a união estável tem prazo mínimo de duração, e com efeitos muito mais fracos do que os do casamento. Aqui, no Código Civil, não pudemos colocar prazo, porque já não havia prazo na Lei 9.278 de 96. Aí chega ao Superior Tribunal de Justiça e vão lá os juízes trabalhando, né, desembargadora Débora? E os advogados também, né? Nós todos, né? Chega ao STJ caso de 15 dias de relação. Discussão se 15 dias dá estabilidade ou não. Então, claro que a minha tarefa não é falar dos requisitos, mas eu não posso deixar de tocar nisto. O Senado tem que corrigir este problema do direito brasileiro, pelo menos prazo tem que colocar nos requisitos. E a coabitação agora é colocada. Finalmente, sugestão da DEFASEM. Colocada no projeto a coabitação, a moradia sob o mesmo teto, salvo circunstâncias excepcionais. Que bom, que bom. Colocada no anteprojeto a monogamia, embora espraiada, e que vai trazer uma certa dificuldade, porque aqui houve um tempo, antes das duas teses de repercussão geral, que a ADEFAS conseguiu formar sobre a monogamia como princípio basilar do casamento e da união estável, sem atribuição de direitos à relação adulterina, chamada paralela, que suaviza, né? Adulterina. Um pouco espraiada a monogamia, mas está lá. Está lá, parabéns. Mas o prazo não está. E isto é fundamental. Não pode ser que só o Brasil acerte. Vamos olhar para o direito estrangeiro, que é o que a DEFAS faz o tempo todo. E que os estrangeiros olhem para o nosso também, que tem muita coisa boa. Por exemplo, na proteção da pessoa idosa. Nosso país é que mais protege a pessoa idosa no mundo. Palmas para o nosso país. Palmas para o nosso país. E o que me coube é esse, além da pessoa idosa, que eu já vou falar dela, a professora Rosa me pediu que eu falasse sobre as normas do reconhecimento e da dissolução da união estável e da partilha de bens. Ui. Teríamos que ficar aqui dias, não é? Falando, e talvez continuássemos com dificuldade no livro do direito de família, que é o nome que foi adotado no PL, não direito das famílias, mas uma sugestão da ADEFAS. A formalização já choca pelo nome, né? Porque se união estável é união de fato, é união não formalizada, não é isso? Só que com tamanha gana de equiparação da união estável ao casamento que vem ocorrendo em efeitos há anos no nosso direito, acaba o PL 04 de 2025 querendo mudar a natureza jurídica da união estável de uma situação de fato para uma união registral. E atribuindo ao RCPN, Registro Civil das Pessoas Naturais, logo no artigo 9º, a missão, não é nem função,
a missão de formalizar, por meio de um formulário, que é o que fazem os oficiais de registro civil, a união estável, hoje em dia, com base no provimento 149 do CNJ. É um formulário. O PL precisa mudar nisso. Precisa corrigir este provimento 149, que é fruto de um pedido de providências da ADEFAS. Olhem a ironia. Quando nós pedimos as providências, nós pedimos ao CNJ que regulamentasse o artigo 92A da Lei de Registros Públicos. 94A da Lei de Registros Públicos. Porque esse artigo 94A também foi colocado lá no Congresso na hora do enterro, sabe? Quando está acabando, né? Vamos enterrar aqui, né? A lei, né? Vamos enterrar, né? Aí entrou essa norma aqui, 94A, falando em termos declaratórios formalizados perante oficial de registro civil. Quando nós vimos isso na lei, a ADEFAS logo foi pedir providências. Fui eu que fiz, inclusive, todas as peças. E pedi providências no sentido de mostrar que a norma, embora equivocada, fala realmente isso. Fala isso. Formalização da união estável no cartório de registro civil por meio de um formulário. Mas que pelo menos se colocasse limite. Formalização no sentido de dizer quando a união estável começou, ponto. Ponto. E não escolha de outro regime de bens. E não distrato de união estável. PL corrige o distrato. Cumprimentos aos nobres relatores. Distrato pelo PL, eu estou fazendo, vocês estão percebendo, né? Uma visão do hoje e do PL. PL corrige o provimento 149, estabelecendo que a formalização da dissolução da união estável tem que ser feita obrigatoriamente por escritura pública quando consensual. Nós estamos falando no consensual sempre, né? Não vai dar tempo de falar do litigioso ou contencioso. Mas manteve o PL essa ideia do RCPN formular a vontade das partes. RCPN não formula a vontade das partes. RCPN registra. É o que diz a lei que regulamentou a Constituição Federal sobre os serventuários, registradores civis e tabeliães de notas. Tabeliães de notas formulam a vontade das partes. Por isso que há um dispositivo no Código Civil, artigo 215, que diz que o tabelião de notas tem o dever de verificar se a vontade é livre, se a vontade é espontânea, é fidedigna. O oficial de registro não tem esse dever, não. É um formulário. Então seria uma boa hora, não é? Olha que oportunidade temos na reforma do Código Civil. Formalização de união estável, quando tiver que ser realizada, que as partes quiserem formalizar, por escritura pública. Tem escritura pública com gratuidade, como a gente sabe. E lá longe, lá na parte da união estável, eu estava no nono, né, por isso que eu falei lá longe, na parte da união estável, insiste num outro erro, que a união estável pode ser formalizada por contrato particular. Gente, depois de uma noite ou comemorativa da relação ou mal dormida, em Portugal se fala hora, noite mal dormida,
Vai lá, um mais espertinho em relação ao outro, não tão espertinho, e eu uso o e o de propósito, porque tanto faz ser mulher, ser homem, tem muita mulher espertinha também. Isso eu vejo na própria advocacia. E chega para o outro e diz assim, vamos lá no cartório, se a noite foi bem dormida. Vamos lá no cartório celebrar a nossa relação, vamos lá. E ela vai no formulário. A data inicial da relação, eles já vivem juntos há uns 5 anos. Mas foram comemorar naquela noite os 5 anos de relação. Quando começam os efeitos? No dia do formulário. Num passe de mágica se apagam os efeitos anteriores. Não há comunhão parcial no período anterior. Vai lá no advogado resolver. Vai no familiarista, de preferência, né? Porque vai ser um problemaço, né? É o que fala o provimento 149 e é o que induz, embora não expressamente, na interpretação sistemática, o PL 04 de 2025. Um perigo para os mais vulneráveis. Aí, nós temos, né, que, como disse a professora Paula Forgione na sua brilhante palestra, só não a cumprimento porque ela não está presente, né? Mas já estou cumprimentando. Há uma gama de interesses em jogo, em tudo na vida, né? Eu tenho 67 anos, a gente sabe disso, né? A Paula é mais nova do que eu. Não muito, né? Mas é mais nova. Eu sempre brinco. Mas é mais nova. Mas tem muita experiência também, sabe, do jogo de interesses. E esses interesses levaram a essas falhas que precisam ser corrigidas, porque nós queremos advogar, todos nós. Queremos. Mas queremos advogar com uma lei boa. Com uma lei que nos ajude, que ajude o juiz. E não uma lei em que vão sair ganhando os experts, familiaristas, porque vão encontrar os caminhos para resolver os problemas que a lei criou. É por isso que o meu casamento da advocacia com a academia é indissolúvel. Após uma noite mal dormida, falei da noite comemorativa. Uma noite mal dormida, vamos lá fazer o distrato, hoje, pelo provimento 149. No cartório de registro civil, hoje. E fica lá declarado que foi naquela data que a relação terminou. Parece lógico, né? Mas vamos dizer que a noite mal dormida tenha ocorrido lá no passado, há um ano atrás, e que eles se separaram de fato há um ano atrás, e que eles vão ao cartório hoje para declarar que a relação terminou hoje. É o que diz o provimento 149. É a data do formulário que fixa o início e que fixa o fim. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Como é que fica aquele período de um ano em que não haveria comunhão de bens? O espertinho, que está de olho no patrimônio do outro, vai dizer, olha, vamos lá fazer o formulário para, né, resolver e fazermos isso ficar mais claro, né? A todos é necessário, é norma, que todos devem conhecer a lei? Mas isso é uma balela, né? Pelo amor de Deus. Quem conhece a lei são os advogados, são os juízes, são os professores. Somos nós que conhecemos a lei, né? Vai lá saber o mais vulnerável que no RCPN, quando estiver assinando aquele formulário, está acontecendo isso ou aquilo? Claro que não. Então, cabe à reforma do Código Civil corrigir isto. Eu não sei onde eu olho, porque eu olho para cá, eu acho que está ali, né? É ali, né? Oi. Bom. Aí,
Temos, obviamente, propostas, a ADEFAS tem propostas, continuam em pé suas propostas, vamos batalhar pela reforma, vamos batalhar pela melhor reforma, que já ajudou muito, como eu acabei de comentar, mas ainda contém falhas que não podem passar no Congresso Nacional. Vou passar, então, ao tema, então, em suma, né, escritura pública para formalizar a vontade, ou seja, do reconhecimento, inclusive com data retroativa, óbvio, que é o que os tabelienses sempre fizeram, e para formalizar a dissolução, como consta do PL na parte da dissolução. E, aliás, na interpretação sistemática do Código Civil de hoje, para aplicarem hoje, viu? Hoje, independentemente do PL. Tem que ser por escritura pública mesmo, viu? O provimento 149 foi colocar lá o RCPN, como diz o professor Vitor Kumpel, que é nosso presidente da Comissão de Direito Registral, o grande especialista, né, em direito registral, em direito notarial, desembargador no TJSP, ele diz... os oficiais de registro deveriam ter medo do provimento 149, porque eles podem ser responsabilizados civilmente por não ter informado que aquele formulário, naquela data, a união estável passaria a produzir efeitos ou deixaria de ter efeitos. Mas nem todo mundo tem medo, né? Ou, quiçá, senso de responsabilidade. Então, é a lei que tem que ajustar os ponteiros. Aí, nós passamos, né, para o 70+. O 70+, que expressão que... é tão interessante, né? As coisas... A gente vai ficando velho. Velho eu nunca vou ser, viu? Mas nem a professora Rosa, nem ninguém que trabalha mesmo, nem vocês, que de certo vão continuar a trabalhar por muitos e muitos anos, a fio. Quem trabalha nunca fica velho, né? Mas, não é verdade, professora? Tartucci vai ver, ele é muito novo ainda. Ele vai ver que não fica velho, né? Não fica velho. A gente se abate, se cansa, mas envelhecer por dentro, jamais. E essa expressão 70+, eu lancei num congresso da ADEFAS sobre a proteção da pessoa idosa. E pegou. Porque é 70+ experiente, 70+ vivido, 70+ inteligente, porque a inteligência vai se desenvolvendo com o passar dos anos também, pelo menos essa é a minha teoria. Se os médicos acham diferente, problema deles, né? 70+ tudo, 70+ elegante, porque aprendeu a se vestir, né? 70 tudo, 70+. E os 70+, eles estão protegidos pelo STF na tese de repercussão geral firmada sobre o tema 1236. Essa proteção não pode ser tirada pelo PL 04 de 2025. O STF, ao analisar o artigo 1641, inciso 2º do Código Civil, pelo qual o regime da separação de bens é o regime dos 70+, a ADEFAS foi amicus curiae, lutou pela manutenção dessa regra, com a oposição de mais ou menos uns 6 institutos, que queriam que essa regra fosse a vida como inconstitucional. Mas a ADEFAS é atrevida, sabe? E a ADEFAS venceu. Por quê? Porque o STF, com muita sabedoria, e quando o STF não tem sabedoria, eu falo, viu? E como falo? Mas o STF, nesse caso, com muita sabedoria, interpretou
a norma conforme a Constituição. Não a houve por inconstitucional, não a teve por inconstitucional. E nessa interpretação conforme, a tese é a seguinte: o regime padrão é o da separação. E se os nubentes, ou mesmo as pessoas casadas, depois quiserem uma modificação de regime de bens, podem fazê-lo por escritura pública. Tudo muito diferente do calor, da paixão, do início de um casamento, né? Porque se até os jovens ficam acalorados, imagina os 70 a mais que vai casar, né? Vou casar. Né? Opa! Minha última relação data de 8 anos, está aqui o pobre mortal, e que ainda é irmão argentino, né? Tinha que ser, para me aguentar, tinha que ser um argentino, porque senão não suporta, não aguenta, né, professora Rosa? E a professora Rosa, quando eu era divorciada, ela me dizia: ô Regina, no avião, indo nós para uma palestra da DEFAS, nunca mais esqueço, você tem que arrumar alguém que tenha tempo e paciência para te aguentar. E eu disse para ela: como que? Ela falou: como um pianista. E eu pensei: pianista? Não conheço ninguém. Porque eu ouço os conselhos dela e sigo, né? Pianista, não tem ninguém? Aí vou para a Argentina dar uma palestra, encontro um advogado. Não é pianista, mas é cantor. Em casa. Eu quero que ele lance aí, se lance para o mundo. Canta, que é um espetáculo, viu? Estaria muito mais divertido aqui ele cantando do que eu falando. Mas eu arrumei então alguém das artes, né? Que também toca todos os instrumentos imagináveis, é aquele do ouvido, né? Mas sem paciência, professora Rosa. Nenhuma. Argentino não tem paciência para nada, não é só ele. São todos. A exceção é que é paciente, sabe? Eu vejo isso, eu tenho muitos amigos argentinos e amigas. Amigos que incluem amigas. Aí, voltando ao tema, o tema 1236, o STF acertou mesmo. Acertou. Da autonomia, da mudança do regime de bens. O regime padrão é o regime de separação. E protege as pessoas muito mais. Por que protege as pessoas muito mais o regime de separação? Ainda mais os 70 a mais. Um patrimônio já construído, um patrimônio já formado. A pessoa casa e começam a vir os frutos da fazenda, os frutos da casinha de aluguel. Portanto, é de A a Z. Esses frutos se comunicam na comunhão parcial. Os frutos dos porquinhos ali do sítio, da chácara. Os porquinhos são frutos. Aquele porquinho é importante para os 70 a mais. Que depois pode vir um divórcio. Né? Longevidade cada vez maior. A pessoa precisa ter seus bens exclusivos como um regime padrão. Quer vender o sítio, quer vender a casinha. No regime de separação vende, né? Não precisa dar autorização do outro. No regime da comunhão parcial, não. Precisa da outorga. E se não conseguir a outorga, vai para lá, viu, doutora Débora? Na sua mesa, um pedido de autorização para venda do imóvel e o velhinho daí já morreu. Velhinho morreu. Porque um processo dura, demora, a gente sabe. Não é culpa do juiz, não é culpa do advogado, é culpa do sistema. Não só no Brasil, isso não é inédito. Nos Estados Unidos dizem que é muito rápido, né? Ai, Estados Unidos, que espetáculo, o processo é rápido, corre, voa. Que exemplo? Exemplo, uma ova. Nos Estados Unidos, só consegue pagar advogado quem é rico. E a parte mais fraca tem que engolir o acordo, por isso que o processo é rápido.
E o acordo conforme o rico quis. Pô, rico eu digo nas mais variadas faixas de riqueza, óbvio. O mais poderoso. Por isso é capítulo. O processo demora mesmo, né? Então o velhinho já morreu. Aí não vendeu a casa, não pôde aí fazer a viagem para Portugal, como queria, para ver seus parentes próximos. Então, o que fez o PL? Foi naquela toada, que vai ser a vida como inconstitucional se insistir, porque tudo que o Supremo deu como tese de repercussão geral, quando for parar no Supremo uma norma que contrarie as teses de repercussão geral, o que vai acontecer? Inconstitucionais ou interpretadas conforme a Constituição. Proteção da pessoa idosa, que está na Constituição. Então, que o PL seja modificado por meio de emendas, né? Porque agora vem as emendas, né? As emendas dos senadores, depois vai para o plenário, daí vai, primeiro passa por todas aquelas comissões, né? Espero que passe, né? Que não fique uma comissão só, né? Porque, ou então se monte uma comissão com muitos, né? Porque senão não vai ficar bom, né? Já foram só 7 meses. Esses heróis, 7 meses. Que no Senado tenhamos um processo devidamente fomentado por ideias, opiniões, posicionamentos, debates, audiências públicas. E que os 70+ tenham o regime padrão ou legal da separação, podendo ele escolher outro regime perante um tabelião de notas que irá verificar o seu discernimento e explicar-lhe quais são as consequências da escolha de uma comunhão. Muito obrigada. Um beijo a todos. Obrigada. Lo que puede el sentimiento, no lo ha pedido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente, nos aleja dulcemente de rancores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Professora Regina, eu sempre admirei a sua braveza. Acho que a verdade sempre ela tem palavras. E elas às vezes machucam, mas elas precisam ser ditas. Quanto a esse ponto específico da idade e o regime de bens, e nós nos divergimos, não é, professor Tartucci? Não é que eu esteja mais certa ou ele esteja mais certo. Mas acho que essa inteligência que depois dos 70 nós temos, ela morre com a paixão. Porque a paixão, ela obnubila, né? Então, mas também obnubila durante a vida. Mas o problema é que a gente não tem tempo de consertar quando é depois dos 70. Essa é a diferença. Então, por isso, eu entendia que a opinião do Supremo nesse ponto estava certa.